Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje dando continuidade à nossa série Sintaxe do sujeito. Tudo bem? E hoje é a última aula sobre sujeito, porque hoje terminaremos de falar da classificação deles. Para encerrar, a gente vai falar sobre o sujeito oculto, o bom e velho sujeito oculto, ou desinencial, ou implícito, ou elíptico. Essas nomenclaturas aqui, todas indicando a mesma coisa. Todos são sinônimos para o sujeito oculto. O que significa isso? O sujeito, ele está presente na oração. Eu sei quem fez, só que ele está escondido. O contexto me permite saber quem fez aquilo, mas ele não está na cara das pessoas, tá? Por isso que a gente vai chamar de sujeito oculto. Desinencial é uma nomenclatura bastante utilizada porque vai ter a ver com a desinência. A desinência, que é um pedacinho do verbo, indica pra gente qual é o sujeito ali. Implícito e o elíptico. Elíptico vem da palavra elipse, quando algo está escondido, tá? Para entender essa questão desinencial aí, rapidamente, tá? Vamos pensar nos tempos verbais aqui, olha só. Vou conjugar rapidinho para vocês, ó. Eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos, vós pensais e eles pensam, tá? Pensando aí no verbo regular. Outro, vou pegar outro verbo regular. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram, ok? Vou pegar mais um rapidinho para vocês entenderem. Colocar no futuro. Aqui está no presente, aqui está no pretérito perfeito e no futuro. Vamos lá, pensando em outro verbo, desenhar. Eu desenharei, tu desenharás, ele desenhará. Nós desenharemos, vós desenhareis, eles desenharão. O que é desinência, professora? Você não está entendendo o que você está fazendo. Gente, desinência é essa partezinha do verbo que eu vou destacar para vocês, que é legal. Ela indica quem, quando e quantas pessoas estão fazendo alguma coisa. Então, tá vendo isso aqui, ó? Eu peguei o verbo pensar, que é o verbo regular. Durante a conjugação não vai mudar a estrutura dele. E aqui, ó, essa trecho que eu estou destacando, isso aqui é a desinência, tá? O que acontece? Tá vendo aqui o verbo falar, que também é um verbo regular? Olha só, peguei essa desinência que estava aqui no pensar, joguei aqui no falar, ó. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falas, eles falam. Ó, no desenhar, tá vendo? Desenho, desenhas, desenham. Desenha, desenhamos, desenhais, desenham. Tá vendo? Mesma coisa. Ou seja, a desinência é uma parte que não muda dentro dos verbos. Ele vai servir para vários outros verbos. Se eu colocar esse verbo irregular aqui, que a estrutura muda durante a fala, por exemplo, verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Então, essa estrutura, nós somos, esse mos, esse s, esse is, vai sempre aparecer. Isso é a desinência. E isso daqui é capaz, tá vendo? De mostrar pra gente quem fez a ação. Entenderam isso? Então, isso que eu estou me movendo aqui na tela, essa é a famigerada desinência verbal. E é por meio dela que nós sabemos quem está falando alguma coisa, quem está fazendo alguma coisa. Então, olha só. Primeira oração. Fugir daquela festa horrorosa. Outra oração. Falaste a verdade ao seu pai? Ninguém fala assim hoje, né? Tudo bem. Vamos lá. Outra oração. Ficamos impressionados contigo. Tá? Mais uma, mais uma. Fostes amigo de meu pai? Não, do meu pai aqui. Tá, talvez que eu penso numa oração um pouco mais
formal, igual com meu pai no meio, sei lá por quê. Então vamos lá. Fugir daquela festa. Quem fugiu? Eu sei que sou eu, tá? Embora não tenha aparecido a palavra eu, nem vai aparecer, ela está oculta devido à minha desinência verbal, ao fugir aqui, ó. Eu sei que significa que o sujeito aparente aqui sou eu. Falaste, mesma coisa, por causa desse STE, eu sei que o sujeito oculto é o tu, tá? Mesma coisa, ficamos. Quem ficou? Quem ficou impressionado? Nós. Então, a desinência indica. Mesma coisa aqui, ó, fostes. Quem fostes? Vós, tá? Então, vamos lá. Essas aqui são as nossas desinências, aqui os nossos sujeitos todos, desinenciais. Ah, professora, então é só com o pronome que isso acontece? Não. Isso daqui quem vai indicar pra gente vai ser o contexto, tá? Porque vem um outro sujeito desinencial que pode aparecer, e aí eu preciso do meu contexto para saber exatamente de quem está falando. Lembra da última aula sobre sujeito indeterminado que eu expliquei para vocês? Que a terceira pessoa do plural, no caso, quebraram a janela, indica pra gente que o sujeito ele é indeterminado porque não quiseram dizer quem fez a ação? Pois é, quando for terceira pessoa do plural, tem que ter muito cuidado, porque se o contexto demonstrar quem está fazendo alguma coisa, o sujeito ficou oculto. Por exemplo, aqui vem uma outra oração, ó. Os alunos sujaram toda a sala e não se responsabilizaram por isso, tá? Olha que interessante. Então, aqui eu vou ter duas orações, tá? Os alunos sujaram a sala, olha lá minha aula de conjunção, ó. E não se responsabilizaram por isso. Cada verbo é dono de um sujeito, tá? Então, aqui, ó, sujaram é um verbo e responsabilizaram é outro. Cada um tem que ter seu sujeito. Quem sujou toda a sala? Os alunos. Então, aqui está aparente o sujeito do verbo sujar. Agora, quem se responsabilizou por isso? Os alunos. Só que a gente percebe que a palavra alunos não está presente aqui na oração. O que vai ficar oculto é justamente a palavra eles. Esse eles se refere aos alunos. Entendeu? Então, esse eles está oculto. Por isso que na primeira oração, o sujar tem um sujeito simples. No segundo, é um sujeito desinencial, elíptico, porque a palavra eles ficou oculta. Por quê, professora? Porque a palavra alunos já apareceu. E para poder respeitar aí uma norma estética, eu não preciso colocar de novo, e os alunos não se responsabilizaram por isso. Então, eu posso manter oculto. Eu poderia mudar, colocar simplesmente eles, colocar o pronome aparente aí, eu sei que o eles se referem ao aluno, mas enfim, ou simplesmente deixar oculto. E aí, a preferência geralmente é deixar oculto. Então, perceba, não é o mesmo sujeito para as duas orações. É a mesma pessoa, nesse caso, porque foram os mesmos agentes, são os mesmos agentes, mas não é o mesmo sujeito. Aqui é um sujeito simples, e no segundo caso, porque está oculto, é um sujeito desinencial, elíptico, implícito. Entenderam? Então, assim, quando for eu, tu, nós, vós, fica fácil, não precisa aparecer um contexto. Mas quando se trata de eles ou eles, precisa de contexto, tá? Para ser desinencial oculto, principalmente quando for eles. Do contrário, eu vou ter aí uma oração com sujeito indeterminado. Se o contexto preferir não mostrar o sujeito oculto, entenderam? Bom, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.